Bom, primeiramente eu quero dar boa noite a todos, dar boas-vindas, agradecer a presença. É um prazer enorme, né? Uma grande honra tê-los aqui. Sem dúvida nenhuma, nós queríamos estar fazendo esse lançamento de forma presencial, né? Como já tivemos a oportunidade de fazer em outras obras. Professor Rosildo, a própria professora Elane já participou conosco, a professora Simone já participou conosco de lançamentos presenciais e foram excelentes eventos. Mas, em razão dessa pandemia, não temos outra alternativa senão fazê-lo, né, de forma virtual, mas temos que fazer, né, uma obra dessa, com escritos tão memoráveis, ela precisa ser objeto de lançamento e, sem dúvida alguma, também leitura. Daí, então, já fica, né, o meu apelo inicial para que adquiram a obra e que façam a leitura. A obra, então, tem o título de Direito do Trabalho e Temas Controvertidos. Vocês vão perceber que o próprio prefácio da professora Vólia Bonfim, ela já nos deixa aquela inquietação intelectual provocativa, como é peculiar, de mergulhar sobre, né, os artigos que constam no livro, e isso realmente é algo estimulante, não só para mim como organizador, mas também para todos os autores, porque eu tive a obrigação de organizar a obra, mas não só a obrigação, como também, né, o grande prazer de ler os artigos. Então, enriquecido fiquei, né, com cada uma das leituras, cada uma delas abriu o meu viés, né, intelectual, e isso é importante porque nós que vivemos do direito, para o direito e pelo direito, sabemos o quão importante é a dialética. Né? Se um dia me disserem que a verdade está com um ou com outro, nós temos que olhar para um terceiro lado, né? Porque o direito é isso, o direito ele é formado através de dialética e não de conceitos absolutos. E isso é que nos estimula, né? Os nossos pontos de vista diferentes, as nossas conversas, nossos diálogos, né? As nossas inquietudes, tudo isso vai fazendo com que nós cresçamos profissionalmente e também como pessoas. Então, de antemão, já quero parabenizar, né, aos autores. Nós temos aqui, queridos, são 23 artigos, porém não são 23 autores, são quase 30 autores em razão de artigos escritos em coautorias. Esses 23 artigos nos levaram a ter uma obra de 410 páginas, então é uma obra, né, considerável, e até mesmo em razão do próprio valor que ela hoje é colocada no mercado. O valor dela, né, é de R$70, mas hoje, em pré-lançamento até sábado, ela ficará pelo valor de R$60. O link já consta aí no chat, eu vou compartilhar mais uma vez, tá? E, ato seguinte, eu já começo a apresentar, para não perdermos tempo, né, com essas questões mais burocráticas, eu passo, então, a apresentar os títulos e os autores, salientando que eu fiz a organização por ordem alfabética, ou seja, considerando o nome dos primeiros autores e a ordem alfabética. Por exemplo, a Valéria Ribeiro escreveu com Cláudio Carneiro. Então, o C vem antes do V. Então, entrou, né, a Cláudia primeiro e assim o Cláudio primeiro e assim sucessivamente. Esta foi a forma de organização. Então, já peço aqui licença para apresentar os títulos e os autores e, em seguida, na ordem apresentada, aqueles autores que já estiverem aqui poderão falar um pouco dos seus artigos, como uma mini palestra, né? Me perdoem até a inapropriação do termo, porque não é uma palestra, mas considerações, talvez, acerca dos seus artigos, talvez uma explanação do seu resumo, para que, assim, aqueles que estão presentes se sintam, né, estimulados a conhecer, né, a essência do texto que consta no livro. Então, eu começo com o primeiro artigo, que é a responsabilidade civil do empregador nos casos de assédio moral na relação de emprego e a dignidade da pessoa humana, escrito pelo nobre amigo Caio Fábio Rufino Barros. O segundo artigo
Breve notas sobre a recepção da lógica da organização do trabalho por aplicativos e algoritmos pelo Judiciário Trabalhista, escrito pelas minhas nobres amigas Carla Apolinário de Castro e Simone Corte Belfort. 3. Dilema, o terceiro artigo, melhor. Dilemas sobre a ação direta de inconstitucionalidade número 6342, que suspendeu a eficácia do artigo 29 da MP 927 de 2020, escrito pela Carla Veloso e pelo Hector Figueira. 4, ou quarto artigo, eficácia dos contratos atípicos entre associações civis e empresas, das professoras Carolina Tupinambá e Marina Novelino. Quinto artigo, compliance trabalhista em tempos de Covid-19, Cláudio Carneiro e Valéria Ribeiro, a querida professora Valéria Ribeiro aqui presente conosco hoje. Sexto artigo, a reforma trabalhista, a relativização da proteção e a emergência do princípio da compensação da posição debitória complexa das partes, escrita pelo juiz do trabalho Cláudio Vitor de Castro Freitas, que infelizmente não poderá estar conosco hoje em razão de problemas pessoais. Sétimo artigo, o dano existencial como consequência do assédio moral no meio ambiente de trabalho, escrito pela minha nobre amiga aqui presente, Elane Barbosa Rodrigues. Oitavo artigo, fato do príncipe em tempos de coronavírus, aspectos materiais e processuais, escrito em coautoria pelos juízes do trabalho Fabiano Luzes e Marcos Dias de Castro. Nono, o assédio moral nas relações de trabalho, escrito pelo procurador do trabalho Fábio Goulart Vilela, que infelizmente também não pode comparecer, pelo menos por hora, né? Fábio falou que de repente consegue entrar até o final do evento. Décimo, o reconhecimento do grupo econômico como causa determinante para a interrupção da prescrição trabalhista, escrito por este que vos fala. 11º, impactos da medida provisória número 905 de 2019, escrito pelo juiz do trabalho Felipe Bernardes, que também não poderá comparecer. 12º artigo, flexibilização de regras trabalhistas em período de emergência pública, aquilatando economia, emprego e proteção previdenciária, escrita pelos amigos Flávia Fernandes Miranda Barros Ramos, Igor e Marco Aurélio Lopes da Silva. 13º artigo, direito à desconexão no cotidiano laboral, a necessidade de limitação para conciliação entre trabalho e vida pessoal, escrito pela professora Graciane Rafisa Saliba, que em breve estará conosco ainda hoje. 14º artigo, a divisão histórica entre trabalhadores públicos e privados e a possibilidade de equilíbrio entre os regimes, escrito pelo desembargador Ivan Costa Alemão e pelo advogado Diogo Ferreira. Ambos não poderão comparecer por motivos pessoais. 15º artigo, o futuro do direito do trabalho e o reflexo na legislação que promove a inserção de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho através da imposição de cotas, escrita pelos colegas e amigos Luiz Antônio Alves Gomes, Leandro Antunes e Nicole dos Santos. 16º artigo, o teletrabalho e as relações de emprego atuais, escrito pela doutora e querida amiga Letícia Aidar. 17º, a consolidação dos critérios objetivos da habitualidade e continuidade para a configuração do vínculo de emprego doméstico, escrito pelo futuro vereador de Niterói, Marlon Rogério Guimarães. Não é isso, querido Marlon? 18º, da responsabilidade do empregador e do Estado em momento de pandemia, escrito pelo Paulo César Cavalcante, que também está em aula, mas em breve estará conosco. 19º, aspectos trabalhistas materiais da desconsideração da personalidade jurídica no Brasil, escrito pelo colega Pedro Milione. 20º artigo, negociação coletiva brasileira em tempos de Covid-19, escrito pelo Rafael Jacó Brolio, que é juiz de trabalho em São Paulo, e pela querida amiga Aline Alexandre Corrêa, que aqui está conosco, presente, advogada em São Paulo. Me corrija se eu estiver errado, doutora Aline. 21º, o exame demissional de gravidez como medida de proteção à maternidade e ao nascituro, e como forma de prevenção de conflitos, escrita pelo Dr. Rodolfo César Aquilino Bach. 22º,
Liberação de FGTS em tempos de pandemia, escrito pelo tão festejado querido amigo Rosildo Bofim. E, por fim, porém não menos importante, a análise do grupo econômico e suas repercussões após a reforma trabalhista, escrita pelo querido amigo e professor que aqui está conosco, William Takashi. Então, meus amigos, eu agradeço a todos pela presença, pelo carinho. Também devo deixar registrado aqui o agradecimento à professora Vólia Bonfim, né, por ter enviado um prefácio tão honroso para todos nós, autores desta obra. Agradeço a presença de todos que aqui estão no momento e já de imediato passo a palavra, então, para o Caio Barros, para que ele possa fazer, então, né, a apresentação do seu artigo. A palavra é sua, meu amigo. Boa noite, meus queridos. Boa noite, queridas. Tive a honra de receber esse convite do professor Fagner e teve um tempo exíguo, né, querido, para a gente poder apresentar. Mas vamos falar um pouquinho a respeito da responsabilidade civil do empregador nos casos de assédio moral no meio ambiente de trabalho e dignidade da pessoa humana. A pesquisa ela teve como objeto os fundamentos, motivos, fatores da responsabilidade civil do empregador, juntamente com o princípio da dignidade da pessoa humana, tendo como objetivo verificar o doutrinador, o que os juizados, os tribunais superiores e a jurisprudência têm se comportado nesse sentido. Para começo, nesse primeiro momento, nós precisamos falar a respeito da dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, como bem sabemos, ela é um direito fundamental e ela é o mais importante fundamento do Estado Democrático de Direito assegurado pela nossa Lei Maior de 88. Ocorre que esse princípio, a dignidade da pessoa humana, ela acaba por ser a essência todo o ordenamento jurídico e ela serve como orientação para a elaboração, para a aplicação e para a operação da lei. Nesse sentido, a gente pode falar a respeito do pensamento kantiano, a respeito da dignidade. E Kant entende que a dignidade ela é a valoração a respeito do homem que torna o homem diferente de todas as coisas. Ela se torna também, nas palavras de Daniel Sarmento, a respeito de um valor intrínseco ao homem que dele não pode ser retirado. Porque no primeiro momento onde o homem tem esse valor retirado de si, ele se torna então uma coisa. Ele tem um valor para a sociedade como se um bem fosse, como até explica nossa querida professora saudosa Alice Monteiro de Barros, a respeito das mães e pequenas crianças que trabalhavam na época das revoluções industriais. Nesse sentido, Sarley aponta claramente para isso. Inspirado por essa concepção kantiana, ele implica que esse atributo, o valor do ser humano em si, ele não pode ser instrumentalizado ou receber esse status de bem material, porque por muitas vezes ocorre sim nas relações de emprego, em diversas relações de trabalho. Superado isso, a gente pode verificar que mesmo sendo um direito fundamental, ele é totalmente aplicável às relações jurídico-privadas. Esse pensamento, num primeiro momento, ele aparece na Alemanha, ele aparece em alguns julgados da Corte Alemã em 1958, e a dogmática constitucional brasileira ela acaba por entender e aprimorar esse instituto na sua aplicação e na sua eficácia nesses contratos firmados entre os particulares. Nisso a gente pode ver alguns artigos do próprio Código Civil, quando a gente vai buscar a respeito da responsabilidade civil, como 186, 187, 927, também do Código Civil, a respeito da responsabilidade, seja pela ação, seja a omissão que causa dano a outrem, mesmo que exclusivamente moral. No caso, o dano patrimonial,
nós podemos conceituar como a ação ou a omissão que abala a esfera moral ou existencial do empregado, né? Podemos destacar esses direitos fundamentais como a honra, como a imagem, como a saúde, como sendo bens tutelados, a fim de que esses autores da ofensa sejam responsabilizados nessa sua proporção da ação ou da omissão. Isso posto, passamos para o assédio moral, que no caso o assédio moral ele pode ser conceituado como a violência psicológica reiterada, executada pelo empregador ou mesmo pelos seus empregados, através de palavras, sejam comportamentos, sejam gestos abusivos, com escopo em atingir a dignidade do empregado, bem como constituir qualquer tipo de ameaça ao seu meio de subsistência e acaba por se tornar o meio ambiente de trabalho nocivo à saúde psíquica do próprio empregado. Nisso, podemos conceituar, no caso, esse assédio moral, em alguns elementos caracterizadores. Entre esses elementos, podemos citar a conduta abusiva, a conduta reiterada, a habitualidade e a ameaça de emprego. Na conduta... Só um momento. Sendo assim, nesse entendimento do que é o assédio moral, a gente verifica esses tipos de elementos caracterizadores, seja por através de gestos, de comportamento, o que, por fim, traz uma grande ameaça ao emprego do trabalhador, influenciando na dignidade, fazendo que, por diversos momentos, ele venha se sentir constrangido e venha se sentir repelido até mesmo de ir ao trabalho, entrando em crises como síndrome de burnout, a depressão, a crise de ansiedade, dentre outros, até mesmo a estafa. No caso, a responsabilidade civil, ela pode ser dividida entre a responsabilidade civil objetiva e subjetiva. Nesses casos do assédio moral, nós poderemos enfrentar no nosso dia a dia o assédio moral horizontal, o assédio moral vertical, seja ascendente, seja descendente, e também o assédio moral organizacional. Nesse sentido, meus amigos, o assédio moral ele pode ser tratado tanto na sua perspectiva de responsabilidade civil objetiva, quanto na responsabilidade civil subjetiva. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pelo tempo. E assim... Querido amigo Caio, nós é que agradecemos, né, pela sua exposição e vejam como certamente a aquisição da obra é fundamental, porque esse tema é esmiuçado, né, com as particularidades, sem dúvida nenhuma, o professor Caio colocou. Obrigado, Caio, pela sua explanação. E eu já passo, né, a palavra também para, de 2 a 5 minutos, as professoras Carla Apolinário e Simone Belfort, apresentarem, então, aí a suma, né, do artigo delas. Estão com a palavra, minhas amigas. Fiquem à vontade. Olá, boa noite novamente a todas e a todos. Simone, você consegue? Agora foi? Foi, agora foi. Não, eu prefiro que você... O áudio está ruim, Simone. Você consegue aumentar o seu áudio? Ou falar mais perto do microfone? Não, é isso que eu ia tentar. Começa cá. Minha conexão está bem ruim. A internet dela está ruim hoje. Você quer falar então, Carlos? Bom, posso falar. Simone, tenta ou colocar um fone que tenha microfone, ou falar mais perto depois do aparelho, né? Do microfone do aparelho.
Então, dizer que é um enorme prazer contribuir nesse projeto coletivo, parabenizar a organização, Fagner, eu não te conhecia, a coragem dessa editora de lançar um livro com esse tema. É muito comum no direito, né, obras coletivas envolvendo os temas controvertidos. Então, essas obras elas cumprem um papel importante, não só porque atualizam as posições dos autores, dos nossos doutrinadores de manuais, mas porque acabam envolvendo pesquisas que se desenvolvem e se debruçam sobre temas que estão acontecendo agora. Uma expressão que tem sido muito utilizada durante a pandemia, que é trocar o pneu do carro com o carro andando, né? É o que a gente faz ao contribuir para essas obras coletivas. Então, já quero de início saudar os demais colegas, tenho certeza que os artigos são muito bons, são resultados de pesquisas sérias ou de preocupações, quando eles se tratam de pesquisas mais bibliográficas, que são muito contemporâneas. Então, é a chance da gente realmente refletir coletivamente sobre o que está acontecendo. Um dos exemplos é o meu artigo com a Simone, foi fruto de discussões de uma disciplina que eu ministrei mais ou menos há um ano atrás, e a controvérsia, né, que está na realidade, está nos tribunais, também chegou até a nossa sala de aula. Então, a gente contribui com uma pesquisa sobre a recepção da subordinação tecnológica ou por algoritmo pelo Judiciário Trabalhista brasileiro. Então, não é novidade, né? Essa forma de trabalho não é novidade, entretanto, ela está sendo realizada sem nenhuma proteção, ou quase nenhuma proteção, pelo menos em nosso contexto. Então, a gente sempre, claro, a gente se inspira pelos autores, né? Os nossos paradigmas, nossos quadros teóricos. Esse prefácio da nossa querida Volha é muito importante, porque a Volha é uma das autoras que mais enfatiza o princípio da proteção como essência ou tônica do direito do trabalho, e eu, particularmente, né, compartilho com ela dessa posição. Então, não só em sala de aula, mas com todos os meus orientandos e também na vida prática. Então, o nosso artigo, a nossa pesquisa é um contraponto, né, ao que está acontecendo, esses trabalhadores sendo deixados completamente à margem de toda e qualquer forma de proteção, ou agora, durante a pandemia, nós tivemos uma proteção muito incipiente, que acabou culminando na organização e na mobilização, sob a forma de paralisações, né, que eles chamaram de greves, uma vez que eles não exercem uma profissão regulamentada, mas eles puderam se organizar e chamar a atenção da sociedade para a desproteção total. Então, quando o nosso judiciário, até na contramão de alguns outros judiciários, né, de outros países, nega toda e qualquer forma de proteção, a gente precisa não só fazer a crítica dessa movimentação, mas ressaltar o efeito de realidade. Então, é o que a gente procura fazer com o nosso artigo, né? Contribuir com uma reflexão que é, ao mesmo tempo, uma denúncia do tempo presente, né, de como eles vêm sendo alijados de toda e qualquer forma de proteção, e uma reflexão crítica, para que o judiciário trabalhista também pense, né, sobre o seu papel de última instância garantidora dos direitos trabalhistas. E o nosso lugar de fala, né, todos nós aqui, ou somos trabalhadores, ou somos professores, ou pesquisadores, ou atuamos no ramo da advocacia trabalhista, hoje é um lugar de memória. A gente tem a memória, a gente guarda, né, a memória de um trabalhador que possui todos os direitos. Então, o que a gente procura fazer com o nosso artigo é contribuir para essa discussão, né, que ainda está muito no início aqui no Brasil. Agora, com a pandemia, eu acredito que o problema tenha ganhado uma proporção maior, uma dimensão maior,
porque não foi mais possível negar toda e qualquer desfiliação deles, né, social, e também pelo viés do trabalho, e é um problema que está posto para a sociedade como um todo, né? Não só para nós, mas para a sociedade como um todo. Então, é importante a gente debater, não entender, primeiro compreender o fenômeno, como ocorre a subordinação, né? Uma subordinação que não está nos manuais de direito do trabalho, e aí, nesse sentido, Wagner, o nosso livro, ele acaba sendo bastante original nesse aspecto, né? A gente traz para o direito do trabalho a discussão sobre a subordinação, outras áreas que saber já se debruçam sobre ela, uma subordinação que, embora não esteja prevista em lei ou definida nos manuais, ela existe, ela ocorre, e isso ficou bastante evidenciado agora durante a pandemia. Então, esses trabalhadores invisibilizados contam já, né, com a reflexão, algumas reflexões, inclusive aqui no Brasil, de outros colegas também, né, tem grupos de pesquisa se dedicando exclusivamente ao tema, né, do trabalho realizado por esses entregadores ou motoristas de aplicativos, e a gente se debruçou com um recorte específico da subordinação e a sua recepção, né, ou não, na verdade, é a não recepção da subordinação tecnológica pelo nosso judiciário trabalhista. Então, dessa forma, a gente espera ter contribuído, né, para o debate que envolve essa temática, que não produz efeitos apenas para o direito, mas para todas as ciências sociais, né? Porque o direito do trabalho ele é marcado por esse intercâmbio, né, com a economia, com a política, com a história, com as outras áreas. Então, mais uma vez, agradecer a oportunidade e dizer que é uma honra muito grande, nossa, do meu grupo de pesquisa, dos meus orientandos, a gente poder fazer parte desse projeto que trouxe reflexões sobre temas tão importantes, não só controvertidos, né? Só isso já marcaria a importância da obra, mas principalmente pelas escolhas que foram realizadas por cada um de vocês, autores. A gente tem um enorme desafio de preservar a memória do direito do trabalho, ainda que ele venha a ser desconstruído da forma como ele está sendo, né? Depois de tantos ajustes, tantos desmontes e tantos ataques. Mas nós carregamos essa memória como professores, como pesquisadores e como advogados trabalhistas. Então, agradecer a oportunidade e chamar, né, convidar quem estiver assistindo a realmente adquirir a obra, porque ela está ali na crista da onda, no olho do furacão, trazendo as reflexões mais importantes, não só controvertidas, mas mais importantes, que orientam a nossa atuação na contemporaneidade. Bom, não sei se Simone conseguiu resolver o problema do microfone, se quer complementar. Muito obrigada a todas e a todos. Melhorou alguma coisa? Continua muito baixinho, Simone. Eu já tentei, já loguei, enfim. Eu acho que a Carla conseguiu. Melhorou. Você chegando mais próximo do computador, melhora, assim. Melhorou. Foi. Porque ele está pela web. A Carla, primeiro, boa noite para todos. Professor Rosildo, quanto tempo, carinho para todos, né? Muita gente conhecida por cá, enfim. Só agradecer mais uma vez o Wagner por estarmos juntos, né? Num momento tão complicado, a gente poder ter essa oportunidade de, mais uma vez, estar discutindo, né, direito do trabalho. A Carla utilizou as palavras de uma forma muito esclarecedora. A ideia é essa, a gente ainda está na luta, né? Está podendo produzir, então é só acrescentar mesmo isso. A gente, hoje, mais cedo, eu aluguei ela, a ideia é essa, a gente ainda consegue, né, produzir, pensar, temos que repensar, e a escolha do nosso artigo foi muito feliz nisso, a gente pensou bastante e vem discutindo isso, né, e é o que ela falou, muito evidenciado agora em relação à crise. Então, essa discussão, se realmente as pessoas discutem, precisamos criar uma nova legislação, acho que não, acho que a gente precisa enxergar
efetivamente como é essa relação nova, né? Não uma nova legislação. Então, só mesmo agradecer, a gente já ultrapassou aqui. Eu vou pedir desculpa para vocês, mas eu vou ter que ir correndo para ir dar aula. Mil desculpas. Queria assistir a todos. Se der, eu ainda volto para assistir as falas. Mas uma ótima noite para todos. Muito obrigada. A gente que agradece. Obrigado. Foi um privilégio nosso ter você aqui, pelo menos por esse pouquinho de tempo, mas já foi um grande prazer, tá bom? Bom revê-la em breve presencialmente. Beijo. Vai lá para sua aula. Boa aula. Professora Carla, obrigado pelas palavras, obrigado pela explanação. E vejam, é importante, então, mais uma vez, né, se debruçar sobre essas temáticas dentro dos artigos. Vou passar para o quinto artigo, né, os titulares, os autores do terceiro e do quarto não estão, vou passar para o quinto, então, e vou dar a palavra para a professora Valéria Ribeiro, então, falar sobre o artigo dela com o professor Cláudio Carneiro. Professora, a palavra é sua. Boa noite a todos. Primeiramente, agradecer o convite do professor Fagner e também do professor Cláudio Carneiro, né, para escrever esse artigo de um tema, né, que não é tão novo assim, mas que traz uns reflexos muito importantes no direito do trabalho. Nós tentamos contribuir com o nosso artigo, trazendo um pouquinho da parte histórica, bem resumida, né, do compliance em si, e também tentando desmistificar a questão do vínculo, do link que fazem do compliance com ser um instrumento, uma ferramenta de antissuborno ou de lavagem de dinheiro, já que ele ficou muito marcado, né, após as operações ocorridas aqui no Brasil, denominadas de Lava Jato. Mas nós verificamos que o compliance ele se aplica, né, em várias demandas do direito, e eu vou aqui usar aspas para replicar a palavra do professor Cláudio Carneiro, em que ele exemplifica de uma forma extraordinária, né? Ele diz que o compliance ele é um guarda-chuva no qual cada ferrinho daquele suporte de um guarda-chuva é uma ramificação do compliance no nosso direito. Então, nós temos no direito administrativo, no direito tributário, no penal e no direito do trabalho, por que não? Então, no direito do trabalho, nós não temos uma legislação específica sobre isso, mas ele trouxe uma influência muito grande do direito penal e direito administrativo. E com a pandemia, a Covid, que nos acometeu nesse ano de 2020, que vai ficar marcado pelo ano da Covid, né, ele também trouxe junto a antecipação de tudo aquilo que nós achávamos que iria ocorrer 2021, 2022, que seriam as audiências telepresenciais, as reuniões virtuais, o teletrabalho. Então, houve toda uma modificação muito abrupta, né, em toda a sociedade, no nosso direito, e nós tivemos que adotar medidas muito rápidas com tudo isso. E nisso a gente traz a questão dos pilares do compliance para o direito do trabalho e, posteriormente, tentamos demonstrar a sua utilização, a sua importância como ferramenta perante as normas de flexibilização trabalhistas durante a Covid que ocorreu, né? Muitos de nós, operadores de direito, tivemos que tomar muitas decisões rápidas. Então, uma gestão de crise para poder avaliar uma condição de uma empresa. Nós voltamos a discutir coisas que não discutíamos há bastante tempo, que era motivo de força maior, fato do príncipe. Voltamos a discutir isso acaloradamente. Trouxe também essa questão do canal de denúncias. Antes, o compliance é muito visto no direito do trabalho como um meio de canal de denúncia para se evitar um assédio sexual, um assédio moral. E durante essa flexibilização das normas trabalhistas, essa Covid, esse excesso que nós tivemos de modificações,
o canal de denúncias ele também serviu para a informação, porque o número de desinformação era muito grande. Então, você tinha um impacto do mercado de trabalho, os trabalhadores eles tinham mais desinformação do que informação. Então, um canal, uma lista de transmissão também serviu para isso, um mapeamento de risco para tomada de decisões. Então, você vê a plena aplicabilidade do compliance no direito do trabalho e a flexibilização das normas trabalhistas e a Covid, ela só nos antecipou isso e nos mostrou que o compliance ele não está vinculado tão somente ao direito penal, tão somente à questão de lavagem de dinheiro ou corrupção. Pelo contrário, nós temos até um entendimento que ele estaria dentro de uma quarta geração de direitos fundamentais. Ele assegura muito a proteção do trabalhador também, ele dá instrumentos para o trabalhador, não tão somente para o empregador, principalmente nesse período que foi das flexibilizações das normas trabalhistas. Então, nós trazemos o compliance para mostrar que ele não é novo, que ele é aplicável no direito do trabalho e foi uma importante ferramenta durante esse período que nós estamos vivendo e vai ser muito mais após o Day After. Então, ele veio realmente para firmar, para ficar, e já estamos partindo até como um instrumento de prova, com auxílio do juiz, né? E até mesmo com relação à proteção de dados. Então, essa obra eu acho magnífica, uma coragem enorme. O professor Fagner, como coordenador, está de parabéns. Todos os colegas, com todos os artigos, a abordagem também são assim extraordinárias e eu só tenho a agradecer e de poder participar e contribuir e esperar que todos realmente adquiram a obra e se interessem um pouquinho mais pelo compliance. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora Valéria. Certamente vai agregar para todos nós. Eu fiquei muito feliz e entusiasmado com o artigo, confesso. Inclusive, depois temos que conversar a respeito de alguns aspectos. Bom, o próximo artigo é o da professora Elaine Barbosa Rodrigues. Professora Elaine, está aí conosco ainda? Oi, Fagner. Oi, agora sim, agora veio o áudio, Elaine. A palavra é sua. Ah, sim. Primeiramente, gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de trabalhar com você novamente, mais uma obra coletiva, realmente com temas muito interessantes diante de todo o cenário, né, em que se encontra o mundo, e realmente é um prazer poder contribuir nesse meio, né, do direito do trabalho, com temas tão controvertidos e com temas tão instigantes ao mesmo tempo, né? Os artigos dos colegas estão de parabéns e eu me sinto muito honrada em poder compartilhar com vocês um pouquinho do que eu escrevi e dizer que o desejo, né, de que seja um sucesso para todos os que se disponibilizaram e se debruçaram para que fizessem o seu melhor e contribuindo de forma com tamanha precisão nos temas abordados. Parabéns a todos, parabéns a você, Fagner. O meu artigo tem como tema o dano existencial como consequência do assédio moral no meio ambiente do trabalho. O dano existencial é um instituto recente, foi introduzido na CLT com a reforma trabalhista de 2017, é um instituto que me chama muita atenção e é o segundo artigo que eu abordo falando do tema, né, do dano existencial e agora voltado para a questão do assédio moral. E, basicamente, o dano existencial é a interrupção
do projeto de vida de uma pessoa. E ao longo do trabalho, eu busquei demonstrar que a qualidade de vida do trabalhador está diretamente ligada ao local onde ele exerce as suas atividades laborativas. E dentro de todo esse contexto, busquei ainda demonstrar o seguinte: a possibilidade de reparação por dano existencial como consequência desse assédio moral no ambiente de trabalho, diante desse aviltamento da dignidade humana do trabalhador, e que vai ferir, consequentemente, a sua existência. Então, eu falei a respeito de como podemos constatar o nexo de causalidade entre a conduta, que é a conduta abusiva, né, do assédio moral, e a sua relação direta com esse adoecimento do trabalhador, de forma psíquica, de forma física, e que, consequentemente, vai gerar e ensejar a indenização por dano existencial. Então, foi uma pesquisa muito rica e que também me fez repensar conceitos e também me fez aprender bastante, porque quando nós pesquisamos, estamos diante sempre de novidades que vêm a nos fazer com que o nosso conhecimento seja aprimorado e solidificado cada vez mais. Então, espero que vocês gostem, espero que apreciem a leitura. Certamente, meu amigo. Obrigado. Já as suas breves palavras já nos deixou, sem dúvida alguma, né, com vontade de quero mais. Paulo, você está aqui, Obrigada, meu amigo? Fagner. Nada, eu que agradeço. É uma honra participar de projetos com você sempre. Ô, Fagner, tudo bom, meu amigo? Eu confesso que eu vi Carmina, me assustei, mas logo vi sua imagem. Porra, então, rapaz, apaziguei meu coração. Tá certo, amigo. Foi na correria, minha sogra se inscreveu para mim e apareceu o nome Carmina. Gente, olha só, seria a minha vez de falar, em razão da ordem, mas eu vou ceder a minha vez e falo ao final, porque o professor Paulo ele interrompeu uma aula agora para ele poder entrar no nosso evento de lançamento e, em seguida, ele volta para a sala de aula. Não é isso, Paulo? Então, eu vou deixar logo a palavra contigo, tá? E você já fala aí, de forma breve, sobre o seu artigo, que é o 18º, o 18º, o 18º, né, na ordem, o 18, da responsabilidade do empregador e do Estado em momento da pandemia. Então, meu amigo, você está com a palavra. Obrigado pela presença. Muito obrigado a todos, meu querido amigo Fagner Santos, muito obrigado. Realmente, a gente me perdoe por essa correria. Terminei agora de ministrar a aula de trabalho 2 e vou para a aula de processo do trabalho daqui a alguns minutos. E realmente, nesse tema de responsabilidade do empregador, né, justamente falando agora há pouco com os alunos, justamente tratando até de duração do trabalho, no que tange à saúde, isso muito me preocupa, a saúde mental e física do trabalhador. O foco, principalmente o foco contemporâneo, deve ser esse, né? Essa é o grande viés do momento, a atenção à saúde do trabalhador. Hoje vivemos a tese da crise, na verdade, da crise de burnout e outros tantos, que temos que ter certos cuidados. Então, eu dediquei toda a pesquisa, todo o estudo nesse artigo, visando justamente os certos cuidados, principalmente para evitar certa precarização à mão de obra, né, do trabalho. E justamente, Fagner e os demais amigos, né, eu sempre trago uma ideia e enfatizo bastante que a força de trabalho ela não é renovável, vamos pôr assim, não é um produto que se coloca em uma estante e como trato numa relação de consumo. Pelo contrário, temos que observar a força de trabalho com algo genuíno e valioso, né? Que trata-se de seres humanos, trata-se da dignidade de um homem quanto gênero, né? Então, eu dediquei o artigo nesse viés. Maravilha. Perdoe-me pelo 18º 18, né? Que eu fui no impulso de lhe dar a palavra. Mas é isso, ao vivo tem as suas gafes de praxe, né? Mas, enfim, obrigado pela sua presença. Eu sei que você está numa correria tremenda nesse momento, né? E volta para a sua aula lá
e leciona, meu amigo, para os seus alunos que eles estão te esperando. Obrigado, tá, Paulo, por ter vindo e ter feito essa sua apresentação. Te agradeço. Muito obrigado, boa noite a todos. É sempre uma alegria. Tá? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Obrigado. E olha que um evento virtual nos facilita, né? Porque se fosse presencial não seria possível você fazer isso, a Simone. Verdade. Né? Como sair de Niterói, ir ao centro do Rio e voltar, né? Em 5 minutos. Não teria como. Né? Obrigado, meu amigo. Dê lembrança aos seus alunos aí. Boa aula. Muito obrigado, gente. Uma boa noite. Fique com Deus. Boa noite, amigo. Bom, o próximo artigo, Fabiano ou Marcos estão aí? Acredito que não. Nenhum dos dois. Não é nem o Fabiano, nem o Marcos. Bom, Felipe Bernardes também não. O meu eu vou passar, vou deixar para o final. Então, agora eu vou passar a palavra para a Nicole. Nicole, você está indo aí para fazer uma síntese do seu artigo com o Leandro Antunes e com o Luiz Antônio? Eu acho que a Nicole não está mais no meio de nós. Nicole? Acredito que não. Bom, então vamos para o próximo, né? Marlon, é a sua vez, meu caro. Te passo então a palavra para que você possa falar então sobre a consolidação dos critérios, né, objetivos da habitualidade e continuidade para a configuração da relação do vínculo de emprego doméstico. Está contigo, meu amigo. Obrigado, meu amigo. Boa noite a todos e todas. Quero agradecer ao professor Fagner pela brilhante ideia de reunir esse time, né? Me sinto honrado e prestigiado em estar compondo essa obra. Gostaria de cumprimentar todos na pessoa do professor Fagner, né? E eu gostaria só de ressaltar que eu fiz uma pesquisa, né? Realmente da luta histórica do emprego doméstico no Brasil, de como foi a transição legal, legislativa aqui no Brasil. A gente teve a Constituinte de 1988, que perdeu a chance de realmente pôr fim às desigualdades no que tange ao trabalho doméstico e ao trabalho urbano, mas em 2013 tivemos a Emenda Constitucional 72 de 2013, trazendo melhorias, não equiparação, não chega a ter todos os direitos do empregado urbano, mas trouxe para a relação de emprego doméstico um certo equilíbrio. Certo também que já era uma tendência no Brasil a diminuição dos postos das relações de trabalho. Muitos na época defenderam que isso ia prejudicar na geração de emprego e renda, mas já era uma tendência. Todo país, quanto mais desenvolvido um país, menos trabalho doméstico, porque realmente a gente começa a ter a figura da diarista, né? E só que aí surgiu sempre uma temática, uma discussão de quem é diarista, né, e de quem é empregado doméstico. Essa discussão que gerou muita polêmica na doutrina e jurisprudência, ela tem duas correntes. A gente aborda isso no nosso trabalho, no meu trabalho. A primeira corrente do professor Sérgio Pinto Martins, que defendia que basta regularidade e periodicidade para que configure a relação de emprego doméstico, né? Na continuidade. Eu acho que tem algum microfone aberto, então me desconcentrando um pouquinho. Obrigado. Então, voltando aqui, a gente tem a primeira corrente do professor Sérgio Pinto Martins, que fala sobre a continuidade no que tange, né, a regularidade e periodicidade. E temos a segunda corrente, a majoritária, mas que ainda assim não era uníssono, né? Não existia um consenso total a respeito dessa temática, que aí trazia a ideia realmente do que foi consagrado pela Lei Complementar 150 de 2015, que é 3 vezes na semana, mais de 3 vezes na semana, configuraria a continuidade da relação.
Eu, particularmente, também já debati muito essa questão e eu acho importante ter a visão das duas correntes, ainda que a gente tenha a Lei Complementar 150 de 2015, porque, de fato, se essa questão da quantidade de dias na semana trabalhado, realmente, às vezes você tem uma diarista que, como já aconteceu casos no meu escritório, de realmente trabalhar um dia na semana, especificamente, mas trabalha 30 anos, 20 anos e tal. E aí, na minha visão também, eu sou partilho do entendimento da corrente do Sérgio Pinto Martins, da minoritária, configuraria ali realmente uma relação de emprego doméstico no requisito da continuidade, porque há previsibilidade. Existe a previsibilidade que aquele empregado trabalha sempre naquela, por exemplo, na segunda-feira, naquele determinado horário, por 20 a 30 anos. Então, nesse ponto, eu sei que eu sou vencido, mas eu compartilho desse entendimento. E eu acho importante ressuscitar essa temática, porque trazendo ela, por analogia, ao emprego urbano, relação de emprego urbana, hoje nós temos a discussão justamente em torno também do Uber, do 99, do iFood, ou seja, do trabalho uberizado. A gente pode até aplicar de forma análoga. Inclusive, eu tenho até pesquisado, dei uma parada por conta justamente da eleição, que o professor Fagner falou aqui no início. Estou envolvido nesse processo eleitoral de 2020, né? Sou pré-candidato aqui em Niterói, vereador. E aí eu parei esse estudo que é sobre o impacto social da precarização do trabalho e os seus reflexos jurídicos. E aí, posteriormente, a partir de novembro, eu vou retomar a construção desses estudos para me aprofundar nessa temática. E assina embaixo que a professora Carla Apolinário esteve falando aqui há pouco, que o direito do trabalho é realmente uma mistura das ciências sociais, da política, da sociologia, e é importante a gente trazer essas discussões para poder entender a raiz do direito do trabalho. A professora Valéria, né, Ribeiro também falou aqui com um tema super interessante sobre o compliance, estar em conformidade, isso evitaria, de fato, muitas apurrinhações, né, para algumas empresas, principalmente agora na pandemia. E até quero deixar o convite para a doutora Valéria, para depois desse período eleitoral, a gente fazer um evento com ela aqui, em Niterói, online, evidentemente, pela Lotalks. Eu sou do GT de Compliance, e aí seria uma honra em tê-la falando mais sobre esse artigo que me chamou muito a atenção também. Então, finalizando, gostaria de agradecer e parabenizar a todos. Não vou me estender, porque tem muitos colegas para falarem ainda, mas obrigado, professor Fagner, mais uma vez. E é isso. Eu que agradeço, meu amigo. E deixa eu registrar apenas o seguinte: você não é voto vencido, não. Eu estou na mesma corrente que você, tá? Com relação à questão da continuidade. Até mesmo com o advento da Lei Complementar, né, 150 de 2015, tenho lá minhas dúvidas com relação ao elemento continuidade. Mas, enfim, né, só para você, então, se sentir aí, né, me solidarizo com a sua corrente e nela já pode me inserir. Eu vou passar a palavra agora para o professor Fabiano Luzes, que, juntamente com o Marcos Dias de Castro, escreveu o artigo sobre fato do príncipe em tempos de coronavírus. Né? O professor Fabiano já está aí disponível? Eu vi que ele entrou, só para a gente voltar na ordem de apresentação dos artigos. Né? E vocês percebam que os artigos eles não estão, né, tão somente atrelados às questões ordinárias do direito do trabalho, mas muitos dos autores trouxeram também temáticas acerca do direito do trabalho de emergência, né, como é denominado, ou eu prefiro denominar de direito do trabalho de exceção, porque as normas são bem cristalinas quando dizem que elas vão valer tão somente, né, no período de pandemia. E um deles é exatamente esse artigo que o Fabiano escreveu com o Marcos Dias de Castro, ambos são juízes do trabalho, todos aqui
devem conhecer, né? E eles trazem exatamente essa temática do fato do príncipe dentro do contexto da pandemia, né? E eu estou só aqui falando um pouquinho porque ele ainda não, né, disponibilizou ali a sua voz. Fabiano, ainda está aqui? Aí ele lá. Pronto, maravilha. Vou interromper minha fala e passar para você, meu amigo. Fica à vontade. Fagner, depois, é porque tem coisa, depois do que aconteceu agora, eu confesso assim, que eu fico imaginando o que acontece dentro de um ambiente de audiência, né? Porque você sabe o que aconteceu. Mas eu não consigo guardar, porque eu não sou baú, então sou fofoqueiro. Pessoal, só para vocês saberem, porque eu estava literalmente com esta camisa antes. Aí o Fagner falou, bota uma roupa rapidinho. Eu não ia falar nada, né? Eu sei disso, você como sempre muito discreto, mas eu não tenho nada de discreto. Então aí o Fagner botou assim, troca de roupa rapidinho. Gente, sem brincadeira. Foram 30 segundos para botar isso daqui, para aparecer aqui, ficar bonitinho na foto. Nem a foto, nem um vídeo. Mas isso é só para descontrair, dizendo que eu fico imaginando o que acontece, né? Nos bastidores das audiências, né, virtuais, nas reuniões de trabalho virtuais, entre outras questões, né? Um monte de coisa que a gente nem imagina que aconteça. Bom, Wagner, eu queria, antes de mais nada, deixar um grande beijo, um grande abraço para várias pessoas que eu estou vendo aqui, né? Estou vendo aqui o Tomalo, querido advogado, que há bastante tempo que não nos vemos, né? Doutora Valéria, doutora Silvana, doutora Aline, estou vendo aqui uma pessoa, e assim, deixo um beijo para todos. O doutor Rosildo aqui também, acabei de vê-lo. Também, grande abraço, bastante tempo que eu não vejo. Mas uma pessoa, eu vou pedir perdão a todos, que eu vou deixando um abraço para cada um de vocês, né? Mas eu queria deixar um beijo, e assim, um beijo de um aluno, né? Eu acho que quando a gente está diante de professor, a gente tem sempre que render as homenagens. Eu sou da época ainda, né, Fábio? Acho que minha barba branca me denuncia, que a gente chama professor de senhor, independentemente do tempo, do local, do espaço, e independentemente de quando encontra, né? Meu primeiro dia no TRT da primeira região, quando eu vim de Minas Gerais, eu encontrei meu querido professor Jorge Orlando e chamei ele de senhor. E ele brincou comigo dizendo, mas você é meu colega. Eu cheguei, eu sou seu colega, mas você sempre seu aluno. Então, hoje, confesso que hoje já caiu no dia a dia, mas isso tudo para render minhas homenagens à minha querida professora Carla Polinari, que está aqui, que eu estou vendo aqui. Um beijo, professora, estou com muita saudade. É uma pessoa que ela não tem dimensão do que ela fez com a minha cabeça. Ela não tem dimensão. Ela fez um triplo carpado na minha cabeça para pensar sobre o direito do trabalho. Porque, gente, é muito importante. E aí eu costumo dizer sempre que é muito importante você estar aberto a ouvir. A gente está vivenciando um momento, né, e eu acho que essa obra, Fagner, vem num momento muito importante. A gente vive um momento que o radicalismo ideológico nos impede de ouvir o próximo, né? Ouvir o próximo não é ouvir quem concorda comigo. Ouvir o próximo é ouvir quem discorda de mim. É o contrário, né? Eu tenho que sempre debater e dialogar com as pessoas que pensam de uma forma diametralmente oposta, porque é exatamente nesse diálogo histórico, né, que a gente vê no desenvolvimento das ciências, que faz com que a gente reflita se a gente está certo, se o outro está certo, se existe uma terceira via. E a professora Carla, obviamente, né, a gente brincava muito em sala de aula que a gente pensa diametralmente oposto a muitas questões, mas eu confesso que hoje eu acho que essa distância já foi muito maior do que há 6 meses atrás, quando eu tive o prazer de cursar a primeira aula com ela no mestrado da UF. Por quê? Porque exatamente fazer você pensar o diferente. Eu acho que isso é muito importante, é um bate-papo que eu deixo para todos que estão aqui acompanhando, refletir com o que o outro tem a dizer, diferente do que você pensa, confesso que assim, é uma autorreflexão, é quase uma terapia que você faz consigo. E é uma lição que eu deixo aí a todos, assim, para mim foi muito desgastante, digo mais, foi muito desgastante, porque você criticar a si próprio com novas formas de pensar, novos paradigmas, é muito complicado, né? E eu faço questão de, toda vez eu estou explorando, a professora Carla está me ajudando sempre, mandando material, me mandou um calhamaço de livro e de material agora de orientação para a minha dissertação, e com certeza, sendo possível, vai estar lá no dia, se eu conseguir terminar esse monstro que eu estou fazendo. Professora Carla,
Um beijo, semana que vem a gente se encontra. Estou doido para começar o semestre. É o semestre que não começa. Bom, pessoal, isso tudo, né, rendendo meus queridos homenagens à professora Carla, ao meu querido Fagner, que eu tenho o prazer de chamar de amigo, e tive a honra de, junto com o Marcos Dias, participar desse ensaio, né? Eu não vou chamar. Eu digo assim que é um diálogo com o direito administrativo, né? Essa questão do Fato do Príncipe, a gente banalizou na história da nossa sociedade, do direito do trabalho, né? Até porque a gente ficava muito com aquelas questões simplórias, né? E agora não. Agora a gente tem um cataclisma social acontecendo que nos faz refletir qual é o impacto do Estado, qual é o impacto, relevância e responsabilidade do Estado em situações como a que a gente está vivenciando, né? E, né, assim, tentando tratar de uma forma para não tirar o docinho, né, de quem quiser, né, tiver a oportunidade de ler o trabalho meu e de Marcos Dias. Marcos, deixa um beijo a todos também. O Marcos tem aula, não sei se ele está dando aula ou assistindo no mestrado da UERJ, mas refletir sobre essas questões do Estado, né, é a gente refletir, digo mais, reflexamente o próprio direito do trabalho, né? Porque o Estado ele precisa estar nesse debate, né? E aí eu não estou tratando de uma forma de responsabilidade, estou tratando de uma forma muito mais ampla, né? Infelizmente, a gente hoje caminha para uma lógica de estirar o Estado, né? O que a gente mais escuta é: não, o Estado não pode, o Estado não pode. Aí no jornal de ontem estava dizendo que o Estado queria intervir no preço. Aí eu quase brinquei, mas peraí, que livre mercado é esse que o Estado intervém no preço? Não consigo entender, estou com dificuldade. O Tico e o Teco estão brigando porque não estão se entendendo, né? Livre mercado com intervenção em preço não é livre mercado. Ou seja, só é livre mercado para defender a mitigação dos direitos do trabalho, né? Isso é uma coisa que a gente precisa pensar, essas bandeiras que eu defendo de acordo com o meu ponto de vista. Mas essa questão da participação, né, do Estado, e só adiantando um pouco nossas reflexões, né, que a gente entende respeitosamente que não seria o caso, de fato, do Príncipe, né, eu acho que vale a pena a reflexão nossa de estudar um pouco de direito administrativo. Eu comecei falando isso. Porque o direito administrativo, e aí eu me obriguei, até essa parte do artigo é minha, né, a estudar, ir lá na origem do debate sobre o Fato do Príncipe, estudei um pouquinho lá, né, fui nas lições do professor Carvalho Filho, fui nas lições do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, né, dei uma lidinha um pouquinho em alguma coisa lá que os franceses tratavam do assunto, né. Me parece que a grande reflexão que a gente precisa fazer é a discricionariedade ou não por parte do Estado, né. O Estado foi discricionário ao tomar as medidas que a gente está vivenciando? Me parece que não. Porque o Estado, ele, mais uma vez, é dever do Estado. A Constituição indica, eu não levo na Constituição, se a gente quiser superar isso e ir na Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, ele vai no mesmo sentido. A obrigação é do Estado de zelar pela saúde e segurança das pessoas. E a decisão do ministro Alexandre de Moraes caminhou no mesmo sentido, falando sobre a responsabilidade, né, e sobre a competência concorrente das três esferas. E a gente tangencia o material, né, tratando da história do Instituto, né, do Fato do Príncipe, no direito administrativo, tratando desse elemento de discricionalidade, para depois o Marcos, né, de uma forma brilhante, tratar dos reflexos e da conclusão que a gente chega, né, de que, na nossa perspectiva, apesar de algumas pessoas indicarem, a professora Volia, inclusive, defende em sentido oposto ao que eu estou falando, que seria a ocorrência, sim, do Fato do Príncipe, ensejando uma possível responsabilidade do Estado nesses valores. A gente respeitosamente discorda, mas é importante que os colegas conheçam os dois pontos de vista para poderem tirar as suas conclusões. Estou longe de dizer que a gente está certo ou errado. O que eu posso dizer é só uma via, uma forma de pensar. E aí eu deixo para vocês refletirem. Talvez exista uma terceira. Não achem que o que eu estou falando está certo, nem que a professora Volia está. Pode ter uma terceira, uma quarta, uma quinta. E aí fica aí na criatividade, na cabecinha de cada um de vocês que venham a pensar. Sejam seres pensantes. Critiquem o que vocês lerem. Obrigado, Fabiano, pelas suas palavras. Eu, no início, exatamente na abertura do evento, eu falei palavras similares às suas. Nós precisamos realmente praticar a dialética, né? Deixar de sermos um pouco tão absolutistas, né? Enraizar os nossos pensamentos. Isso não nos faz crescer, né? Nem como pessoas, nem como profissionais. Então, eu comungo do mesmo pensamento que o seu, meu amigo. Aqui eu tenho o prazer de chamar de amigo, né? É um prazer meu. A honra com certeza é minha de poder te chamar. Você é um cara brilhante e está sempre aí à frente de projetos maravilhosos como esse, dando oportunidade desse monte de gente brilhante que eu estou vendo aqui de poder
levar um pouco, né, de reflexão jurídica. Isso aí, Um beijo para obrigado. ti, meu querido. Sinta-se também abraçado. Brincadeiras à parte, um beijo para você também. Obrigado por ter comparecido aí. Sei que seu dia está naquela correria. Tá? Obrigado por ter vindo. Nada, meu querido. Eu vou pedir todas as vênias a todos os meus amigos. Mais uma vez, eu deixo um beijo a todos. Mas eu preciso, que senão o Fragali vai quebrar o meu pescoço. A professora Carla sabe do que eu estou falando, senão não termina a qualificação e já está assim, em cima do laço. Vai lá. Vai com pressa. Vai com pressa, Porra, que isso aí não tem como esperar. Não tem como. Falou, Tá amigão. bom? Vai lá, gente, boa noite. Um beijo a todos. Gente, olha, não deixem não. Acompanhe a obra, essa obra vale a pena. Eu vou pegar o meu número, porque eu estou precisando ler o que todo esse povo está falando nesse brilhante livro, né, organizado pelo Fagner. Tá bom? Beijo a todos. E aproveitando o ensejo da fala do Fabiano, o link já está aí no chat, gente. Eu já repliquei algumas vezes. Tá? É só clicar e adquirir 2, 3, 5, 10 exemplares. Fiquem à vontade, tá? Para adquirir vários e dar de presente agora no Natal, que já se aproxima. Muito bem. Eu vou passar a palavra agora para a doutora Aline Correia. A doutora Aline escreveu o artigo Negociação Coletiva Brasileira em Tempos de Covid-19, juntamente com Rafael Brolio, que é juiz do trabalho em São Paulo também. Aline, a palavra está contigo. Muito obrigada, Dr. Fagner. Mais uma vez, boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. E, conjuntamente com o Dr. Estão me ouvindo? Desculpa. Estão me ouvindo? Okay. Conjuntamente com o Dr. Rafael, o qual não pôde estar presente, parabenizamos o senhor mais uma vez e a todos os envolvidos e agradecemos pelo convite e por esta honra de podermos ter contribuído para a elaboração deste belíssimo trabalho. Em particular, quero deixar os meus agradecimentos também ao Dr. Rafael Brolio pela oportunidade de ter atuado como coautora na elaboração deste artigo, Negociação Coletiva Brasileira em Tempos de Covid, né? Bom, precisamente no que diz respeito à nossa temática, nós podemos observar que mesmo nessas épocas de excepcionalidade, como estamos vivenciando agora, cujo estado de calamidade pública foi reconhecido pelo Congresso Nacional agora em 20 de março de 2020, muitos empresários, objetivando manter a saúde econômica das suas empresas, acabam optando pela redução do salário dos seus empregados. E, nesse mesmo sentido, veio a MP 936, né, agora de 1º de abril, posteriormente convertida na Lei 14.020, de 6 de julho de 2020, que no artigo 3º prevê a redução de jornada de trabalho e de salário, e mais diretamente entre empregadores e empregados, sem que houvesse uma intervenção sindical. Aí, desta forma, que a nossa intenção de convidar os leitores a refletir sobre essa negociação coletiva de trabalho, uma etapa prévia e fundamental, para que se reduza salário e jornada dos trabalhadores, mesmo nesse período que estamos vivenciando de excepcionalidade. Para nós é uma temática assim, extremamente importante na seara laboral, à luz, inclusive, do que dispõe o artigo 7º, inciso 6º da nossa Constituição. Assim, nós trouxemos uma breve análise histórica de como a legislação brasileira vem abordando este tema, né, que, inclusive, há tempos. Como exemplo, nós trouxemos também a Lei 4.923, que já restringia essa possibilidade de redução salarial unilateral, exigindo um prévio acordo com a entidade sindical. Enfrentamos também essa importância da negociação coletiva e os requisitos mínimos para a sua celebração. E, por fim, nós tratamos também dos termos para a redução de jornada e salário, conforme a MP 936, sem nos olvidarmos da essência e da gênese do direito do trabalho, especialmente na sua vertente coletiva. Então, mais uma vez, queremos parabenizar a todos os colegas pelo brilhantismo dos trabalhos compilados nesta obra. Desejamos a todos uma excelente leitura e já adianto que estou ansiosíssima pelo meu exemplar. Mais uma vez, muito obrigada. Nós é que agradecemos. Tá? Estenda os agradecimentos ao querido amigo Rafael. Fizemos algumas lives agora durante a pandemia e foram lives bem produtivas. Estenda ele então os nossos agradecimentos, tá bom? Obrigado pela sua presença, pelo carinho dispensado. Um abraço a todos. Outro maior. Eu quero fazer o registro da presença de duas queridas amigas, a Karine Viana e a Amanda Santoro, respectivamente presidentes
e vice-presidente da Comissão de Trabalho da OAB de Duque de Caxias, da qual eu faço parte como coordenador acadêmico. Obrigado, queridas amigas, pela presença. É uma honra tê-las aqui. E já passo a palavra para o meu querido amigo Rodolfo Bach. Rodolfo também está no intervalo entre uma aula e outra. Ele vai fazer um resumo do artigo dele, que é o exame demissional de gravidez com medida de proteção à maternidade. Rodolfo, meu amigo, a fala é sua. Fica à vontade. Está sem som, Rodolfo. Eu já tive o som sem querer. Agora sim. Gente, boa noite a todos. Desculpa aí, acabei de uma aula para outra e consegui entrar. Boa noite a todos. Agradecer a todo mundo que está comparecendo ao lançamento do livro. Agradecer aos queridos amigos coautores, né, dessa obra. Agradecer ao Fábio, meu amigo, meu irmão. Pessoal, o trabalho, né, o meu artigo, né, do livro, ele trata acerca da possibilidade, que é um tema muito corrente, né, de discutir a questão da possibilidade de, perdão, melhor dizendo, a discussão envolvendo a demissão da empregada gestante, e eu defendo, né, esse trabalho, a gente discute nesse trabalho a possibilidade, a viabilidade, né, de realizar o exame demissional de gravidez, tá? Que é um tema um pouco polêmico, mas mais no sentido de proteção à mulher, ou seja, evitar que você tenha um futuro litígio. O objetivo da instituição desse exame é fazer com que o empregador e a própria gestante tenham a segurança jurídica de que, acaso ocorra a gestação, ao final do contrato, ela venha a ser reintegrada, ou seja, a dispensa seja nulificada, declarada a sua nulidade, e ela venha a ser reintegrada ao contrato de emprego. E basicamente o que eu trato é a possibilidade, dentro de uma linha constitucional, dentro de uma dinâmica da apoderação de interesses, né, respeitando e principalmente tentando tutelar esse direito tão importante que é o direito à maternidade, a tutela e proteção ao nascituro e a própria saúde da mulher e do nascituro também. E aí eu tento trabalhar, que é um tema pouco polêmico, né, não é um tema muito pesquisado, e aí nesse artigo eu tento esboçar, criar alguns parâmetros para que possa isso ser instituído, mas sempre no sentido de fazer com que se evite o futuro litígio, né, envolvendo a reintegração, e em especial, inclusive, o pleito do dano moral, né, porque muitas vezes a empresa não sabe, não tem informação, e aí eu tento mostrar que a empresa tem como saber essa informação e evitar a eventual dispensa da empregada dentro do seu período de estabilidade. É isso, meu amigo. É isso? Tá bom. Obrigado. E nós já tivemos até a oportunidade de conversar também sobre isso, né, Rodolfo? Fora lançamento, e eu também tenho o mesmo pensamento que você. Ainda é algo muito incipiente. Novidade, a gente sabe que as novidades são bem resistentes, e particularmente há aqueles que defendem que o empregador não pode submeter, né, a empregada a exame para fim de manutenção do emprego. Mas a questão é que a interpretação é diferente, né? Não é para manutenção de emprego, é para legitimar uma dispensa e evitar exatamente que haja, né, a reintegração quando ele já está com a intenção de romper o contrato, mas para que se rompa de forma legítima, né? É bem interessante seu artigo. Tem uma ponderação que eu faço, até é bom se lembrar isso, sempre lembra isso quando eu falo com você sobre esse tema. A ponderação que eu faço, e isso está bem exposto no trabalho, é que a Lei 9.029, que é uma das leis que eu digo, uma das mais importantes, mais bem elaboradas no Brasil, que é uma lei de combate à discriminação, seguindo as convenções 100 e 111 da OIT, ela prega a vedação à discriminação, em especial, através da não realização de exames, por exemplo, HIV e outras doenças, na admissão e na manutenção do emprego. A discussão aqui é que o empregador, né, como diz o Godinho, já exerceu o seu direito potestativo de resilição contratual. Então, até eu tento afastar essa alegação de discriminação, porque eu já dispensei a empregada. A questão toda é, se ela fizer o exame, está grávida, declara nulo, reintegra seu contrato. Se ela não está grávida, mantém-se a dispensa. Então, não há por que você falar em discriminação. É uma questão importante, porque a grande resistência que é feita, quando a gente fala desse tema, é falar em discriminação. Muito cuidado aqui. Eu tento sempre deixar isso no trabalho, deixei bem claro essa questão, que não há nenhum tipo de discriminação aqui. Ao contrário, a tentativa é evitar a discriminação, caso eu mantenha inclusive eu defendo que, se houver a manutenção da dispensa, mesmo se fazendo o exame e mesmo se verificando que ela está grávida,
é dano moral, depois quiser tutelar via ação civil pública pelo MPT, porque pode causar dano coletivo, dá para você discutir as consequências jurídicas todas. Mas falar em discriminação aqui não tem como você cogitar em falar em discriminação. Isso é importante ser sua ponderação. Maravilha, tá vendo? Mais um artigo que vai enriquecer, sem dúvida alguma, né, o nosso intelecto. Obrigado, Rodolfo, pelas suas palavras, meu amigo. Obrigado. Passaria a palavra agora para o tão festejado, querido amigo, nobre professor Rosildo Bonfim. O Rosildo, então, vai falar um pouquinho para a gente sobre a operação de FGTS em tempos de pandemia. Está me ouvindo bem, Fábio? Rosildo, está tendo retorno. O retorno. Vou ver aqui. Agora melhorou. Melhorou? Não, está tendo retorno. Está tendo retorno. Espera aí que eu estou vendo aqui. Você está aparecendo para mim aqui, Rosildo, com 2 acessos. Será que não é isso? Eu te explico. É isso mesmo. Tem que tirar o áudio de um dos acessos. Tem que tirar o áudio de um dos acessos. Estou vendo aqui. Como é que tá? Tá bom agora? Perfeito, meu amigo. É? Perfeito, Rosildo, perfeito. Está me ouvindo agora? Perfeitamente, agora acabou o eco. Tá. Realmente eu estava com 2, porque eu enxergo pouco, então eu boto no celular e boto no computador. Mas já está ouvindo, vamos lá. Primeiro, deixa eu agradecer, Fagner, mais uma vez pelo convite. Sempre aceitei e sempre vou aceitar todos os convites que você me faz. Primeiro, que eu confio em você sobre a tua responsabilidade acadêmica e que me deixa feliz e confortável. E também agradecer de participar dessa discussão com esse grupo aí seleto, tantos artigos importantes. Dava vontade de ficar falando aqui 3, 4 horas. Eu fiz anotações de todo mundo que comentou os seus artigos. Esse hábito de professor de estar sempre escrevendo e comentando. Mas agradecer, realmente, é um livro excelente. Você vê a visão de vários outros autores. Eu gosto muito quando você fala, a gente tem que preservar a dialética, e como você começou falando, o direito não tem só uma verdade. O direito tem verdades. E é por isso que eu resolvi me sentir desafiado para escrever sobre como fica a liberação do FGTS no tempo de pandemia. Por quê? Porque se eu tiver uma interpretação puramente gramatical, vou ler ali 8.036, lá o artigo 20, inciso 16, é verdade que lá está escrito que só se liberaria o FGTS quando há um desastre natural, elementos da natureza que provocam calamidades públicas, as pessoas não podem trabalhar em razão das calamidades, e aí libera-se os valores lá da conta vinculada do FGTS. O que nós temos hoje? Hoje nós temos um acidente biológico pandêmico. Então, sobre o aspecto gramatical, de fato, não se liberaria o FGTS. Mas, usando o que você disse no começo da nossa conversa, você falou que o direito tem verdades, não tem regras absolutas no direito. O que era verdade hoje, na dinâmica social, pode passar a não ser tão verdade assim. Então, vamos verificar 2 situações para verificar se eu devo ou não interpretar gramaticalmente o artigo 20, inciso 16, que fala liberar FGTS exclusivamente questão de desastre natural. Vamos fazer uma interpretação teleológica, verificar qual fora a finalidade do legislador quando permitiu liberar FGTS em razão de desastre natural. Se interpretarmos, vamos verificar que o legislador só permitiu porque naquelas situações os trabalhadores ficam impossibilitados de trabalhar, sobremaneira os autônomos, que não têm como trabalhar, não têm renda, vão morrer de inanição, como ainda tem algum valor no FGTS, da época que trabalhavam, às vezes pediram demissão e não poderiam liberar, o legislador autorizou levantar este valor. Mas imaginemos a mesma hipótese, que não é nem imaginação, terrivelmente é real, o que vivemos hoje.
Quantos trabalhadores que têm FGTS, que não puderam trabalhar, tiveram seus salários reduzidos pela medida provisória, ou autônomos que ainda têm valores no FGTS não podem trabalhar por questões alheias à sua vontade. Eu tenho na minha família, meu irmão tem pequenas lojas e ficou meses sem trabalhar. Imagina se ele tivesse saldo no FGTS. Ele não estaria na mesma situação teleológica quando o legislador determinou ou permitiu liberar por questão de desastre natural? Me parece que sim. A lei é um produto semi-elaborado. A lei não está pronta. Por isso que ela precisa de intérprete. Porque se a lei estivesse pronta, eu não precisaria do Poder Judiciário e teria um julgamento mais célere do mundo, que os computadores têm possibilidade de processar, através de algoritmos, soluções, milhares de soluções em minutos ou frações de minutos, como dizem os colegas lá de tecnologia da informação. Então, me parece que está dentro da interpretação teleológica aqueles trabalhadores que têm FGTS e por alguma situação não podem trabalhar ou tiveram os seus rendimentos zerados ou pelo menos reduzidos, ou autônomos que trabalharam pelo regime da CLT e têm valores econômicos no FGTS, seria razoável liberar. Nós não podemos esquecer do artigo 5º da LINDB, que diz o quê? Que o juiz tem que julgar interpretando a lei, verificando os fins sociais. Nós não estamos tratando de uma ciência exata, de matemática, onde 2 mais 2 inevitavelmente tem que dar 4. Aqui eu tenho que interpretar e verificar em que circunstância fora legislado. Senão, por exemplo, a gente não poderia dar uma vivacidade ao Código Tributário. Código Tributário não, ao Código Comercial, que é de 1850. Só uma interpretação teleológico, lógico, sistemático, que faz ainda dar um ar de vida àquele código vestudo. Ademais, o próprio Supremo, embora, no meu ponto de vista, claro, eu sei que tem divergências, de forma errônea, adotou para reduzir os salários dos trabalhadores, sem intervenção sindical, obliterando, no meu sentido, o artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal, adotou a incondicionalidade circunstancial, onde ele afirmou que, excepcionalmente, seria possível, sim, reduzir salários sem outorga sindical. Se eu ir nesta linha, e isso eu defendo no artigo, excepcionalmente, eu poderia também liberar valores do FGTS para pessoas que estão em situações fáticas, materiais, bem próxima daquelas que têm direito de liberar FGTS em questão de desastre natural. Só deixo reservado para mim, e para que todos entendam a minha posição, que eu não concordei com aquela decisão, porque se o artigo 7º tivesse escrito irredutibilidade de salário, ponto, parasse por ali, eu acho que poderia, sim, dar uma interpretação circunstancial. Mas fora o legislador constituinte que criou o princípio e deu as balizas para interpretar proporcionalmente aquele princípio quando disse com a intervenção sindical. Quando ele diz com a intervenção sindical, ele não está criando o legislador constituinte princípio. Princípio é a primeira parte, da irredutibilidade. Quando ele diz qual outorga sindical pode reduzir, exceção, isto é regra. Regra, na minha posição, eu não poderia ponderar. Mas vou mais além, e eu digo isso lá no artigo. Se você permite trabalhadores em desastre natural liberar FGTS porque não tem como manter a sua vida, e não permite trabalhadores que, em razão da pandemia, não tem também como manter o seu sustento, você está criando na própria legislação uma indiscriminação indireta. Aqueles que não têm como manter-se em razão de desastre natural podem liberar a conta do FGTS. Mas outros que não têm condições de manter-se, o fato alheio à sua vontade, mas que não seja acidente ou desastre natural, esses não. Esses ficam em inanição. Eu teria uma indiscriminação indireta
E isso, na doutrina, a gente chama de teoria do impacto desproporcional. Seria uma desproporção interpretar a lei gramaticalmente sem verificar a interpretação teleológica desta lei. E, por último, para eu não me avançar muito, porque eu gosto de falar, o Supremo já se debruçou em outras situações sobre essas questões circunstanciais para dar interpretações outras. Exemplo, o artigo 68 do Código de Processo Penal diz lá que o Ministério Público pode pegar uma sentença penal condenatória e requerer em favor da pessoa pobre a responsabilidade civil. E tentou se declarar inconstitucionalidade desse dispositivo, porque, à luz do artigo 129, esta não é função do Ministério Público proteger direitos dos necessitados. É da Defensoria. E o Supremo disse: há ali uma inconstitucionalidade progressiva, porque nem todos os estados da federação têm defensor público suficiente para ajudar a tutela dos direitos dos hipossuficientes. Então, circunstancialmente, é isso que ele disse. Enquanto eu não tiver uma defensoria em todo o estado robusta, que possa valer os direitos de todos os necessitados, por essa circunstância, eu ainda permito a constitucionalidade do artigo 68. Então, são essas visões que a gente queria dar no artigo, e usando, volto para terminar, o começo da sua fala, meu querido Fagner, quando você disse: não há verdades absolutas, temos que ter a maior dialética possível. Se a gente acha uma verdade, pode ter uma segunda ou uma terceira, e não podemos interpretar o artigo 20, inciso 16 da 8.036, de forma fechada. Não podia deixar de registrar a felicidade de eu ter visto a professora Carla Apolinário, embora eu não a conheço pessoalmente, junto com a Simone Belfort, que eu a conheço, foi minha aluna lá nos idos de 90 e pouco na faculdade, de falar sobre a subordinação através de algoritmo. Professora, eu me solidarizo com a senhora, eu estou escrevendo um trabalho muito amplo hoje, eu fiquei horas escrevendo e estou convencido que há subordinação, sim, através dos algoritmos, porque a máquina que a gente fala inteligente, ela nada sabe, ela só sabe depois que nós a programamos e demos a ela como tem que se resolver as soluções. Então, é o homem que fala através da máquina. E se hoje o judiciário trabalhista julga improcedente, é porque eu analisei hoje mais de 10 acordos do TRT, porque eles julgam como se dar a relação num espaço físico quando toda situação de comando é no espaço virtual. É o espaço virtual que tem que ser analisado através de perícias computacionais e perícias digitais, que nós vamos ver que há subordinação ali, para aplicar o parágrafo único do artigo 6º da CLT. Me perdoa, Fagner, você me conhece, sabe que eu tento me limitar ao máximo, mas eu me emociono com esses assuntos, mas eu dou encerrado aqui e registrar para todos o carinho e o respeito que eu tenho por ti e por todos esses professores que aqui falaram antes de mim, alguns que eu conheço pessoalmente, outros de rede e outros que eu tenho muito interesse em conhecer, como a professora Carla Apolinário. Muito, muito, muito obrigado mesmo de você me possibilitar discutir esses temas aqui. Rosildo, você sabe que te ouvir é um refrigério para a alma e para o intelecto, meu amigo. Então você nunca se excede, de modo que eu não recebo teu pedido de desculpas, porque é sempre bom, né, receber as tuas aulas. É um privilégio para nós, né, participar com você e você participar conosco. Então, sinta-se aí homenageado. As palavras de carinho eu as reproduzo para você em igual proporção, se não mais. Ok? Obrigado pela participação. Bom, eu vou passar a palavra agora para o nosso querido amigo William Takashi. William, para falar um pouco sobre o artigo dele, que é sobre a análise do grupo econômico e suas repercussões, né, após o advento da reforma trabalhista. Meu caro William, a palavra é sua, fique bem à vontade. Obrigado, professor Fagner. Está me ouvindo bem? Sim, sim, bem. Tá? Perfeito. Bom, vamos lá. Primeiramente, parabéns aí pela obra,
Parabéns a todos os meus colegas também pelos artigos, pelos temas, né, tão importantes aí abordados no livro. E desejo primeiramente a todos aí muita saúde nesse momento da pandemia. Espero que todos estejam bem, assim como os familiares, para que a gente passe por essa fase rápido, né? E que a gente possa, enfim, aí nos encontrarmos pessoalmente. Então, primeiramente aí parabéns mais uma vez. Consigo perceber a sua qualidade aí de reunir pessoas, né, de diferentes áreas de dentro do direito do trabalho, professores, juízes, procuradores, advogados, enfim, isso torna a obra uma obra muito rica, né? E o tema pelo qual eu me debrucei a comentar é sobre o grupo econômico, especificamente aí com base na reforma, a mudança feita nos parágrafos 2º e 3º do artigo 2º da CLT. Então, tentei abordar, dar uma visão um pouco mais empresarial, já que é a área em que eu atuo como advogado, mais na defesa das empresas. Então, sem esquecer, obviamente, o direito do empregado, em nenhum momento não significa que advogar para a empresa é ser contra o empregado de forma alguma, mas que seja sempre dada ampla defesa e contraditório para que seja feita ou buscada a justiça, né? Então, o objetivo foi abordar as mudanças realizadas pela reforma da CLT em 2017 na questão do grupo econômico. Em especial, aí eu abordo o grupo econômico reconhecido, né, pela coordenação e não só pela subordinação. Então, eu me debrucei especificamente na parte do grupo econômico da coordenação. Inicialmente, a gente conceituou o conceito de empregador, dado pelo artigo 2º. Posteriormente, abordei a parte do grupo econômico na reforma trabalhista e, por fim, os aspectos processuais, tá? Concluí também que, até a conclusão do artigo, ainda não havia nenhuma decisão do TST abordando o grupo econômico na reforma, tá? Com base na reforma, apenas precedentes nos tribunais regionais do trabalho, deixei isso claro no artigo, mas, por outro lado, até nos julgamentos ocorridos recentemente pelo TST, quando reconhece a questão do grupo econômico por subordinação e não por coordenação, o próprio TST já aborda a existência dessa nova modalidade, tá? Desse novo reconhecimento. Enfim, eu espero, de alguma forma, contribuir na questão da análise do grupo econômico pós-reforma e também estou muito ansioso aí para a leitura dos demais artigos. Então, mais uma vez, cumprimento a todos os meus colegas na sua pessoa, professor Fagner, e mais uma vez parabéns aí pela sua iniciativa e pela reunião de tantos artigos, são 23, né, que você comentou, 410 páginas, sobre temas muito relevantes e muito atuais, como, por exemplo, o artigo, né, sobre compliance na Covid, do nosso amigo Cláudio Carneiro e da também Valéria. Enfim, é de uma questão tão atual que chega a impressionar. Então, mais uma vez, aí, parabéns e boa noite a todos e desejando mais uma vez saúde a todos. Obrigado, meu amigo, por suas palavras. Sinta-se abraçado, seja bem-vindo ao grupo, né? O primeiro trabalho que você faz em conjunto comigo e tenha certeza que, de hoje em diante, o convite será perpetuado. Então, já fica com o compromisso de participar, né, nas vezes que virão no futuro, tá bom? Obrigado aí pela sua presença também. Eu vou passar a palavra agora para a professora Letícia Aidar. Letícia, falar um pouquinho aí do seu artigo, Teletrabalho e Relações de Emprego Atuais, para a gente. Oi, boa noite a todos. Cheguei agora porque eu estava dando aula, é a nossa função, né? Tenho certeza que muitos aí também lecionam, também são professores. E, mais uma vez aqui, né, meu amigo Fagner, meu colega de faculdade, Rosildo, que bom, estava com saudade de você, estava com saudade de te ouvir falar, sempre ótimo. Cheguei, você já estava falando. Eu tenho um aluno aqui, que é o Marlon, quer dizer, um ex-aluno, que é o Marlon, sempre muito bom estar aqui
num grupo tão seleto, um grupo de gente tão importante, que faz parte, né, do direito do trabalho, faz parte dessa paixão que a gente tem, né? Eu falei sobre o teletrabalho. Teletrabalho que eu escolhi, primeiro, que é um tema que eu gosto muito, e vejo alguns pontos negativos e muitos positivos. Então, eu resolvi falar sobre ele porque achei que era um momento bem importante, sobretudo no momento de pandemia, onde muitas empresas tiveram que se reinventar, né, e trazer o teletrabalho para as suas atividades, né, para que as suas atividades não parem. Coisa que já vinha acontecendo há um tempo, coisa que os tribunais já estão implementando, agora muito mais do que antes. Eu sou teletrabalhadora de um tribunal, né, do Tribunal de Justiça, mas eu sou teletrabalhadora porque eu sou readaptada por conta de um problema sério que eu desenvolvi na coluna, e para eu continuar trabalhando, eu fui readaptada na modalidade de teletrabalho. Isso está me salvando, né, salvando a minha saúde, e hoje eu vejo muitos colegas do próprio tribunal que eu trabalho, de outros tribunais, também trabalhando nessa modalidade. Eu fiz uma pequena crítica, não com relação aos tribunais, mas com relação à iniciativa privada mesmo e com o que a própria legislação diz, né? O artigo 62, inciso 3 da CLT, que diz que o teletrabalhador não tem direito ao recebimento de horas extras. Eu acho que isso tem um certo limite, até porque a Constituição da República diz que o trabalho, a prestação de serviço, a jornada de trabalho é de 8 horas diárias e 44 semanais. Então, eu acho que o que extrapolar esse limite deve ser pago. Eu falo isso no meu artigo, eu defendo isso. E espero que vocês gostem. Eu sou mais objetiva do que o Rosildo, né? Sempre fui, né, Rosildo? Sempre fui. Então, a gente faz palestra junto, né? Ele fala quase que todo o meu tempo, sobra um pouquinho assim para mim. Então, quando eu começo a falar antes dele, eu sou mais objetiva e sobra tempo para o Rosildo falar, né? Então, a gente se dá bem, né, nesse ponto, né, Rosildo? Um completa o outro. Mas, para não me estender muito, foi o que eu falei. Eu tentei ser o mais atual possível e fazer as críticas de forma bem veemente, com boa escrita. Eu espero que eu tenha acertado. A gente sempre espera que tenha acertado, né? Letícia, indubitavelmente, né? Você sempre acerta nos temas que você escolhe. E eles são sempre muito bem aceitos, né? Obrigado, minha amiga, pela sua participação mais uma vez. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Com muito carinho que eu ter chegado recebo. Agora. Nada, de forma nenhuma. Sei que todo mundo aqui tem compromisso. Quinta-feira é dia de aula para todos, né? Eu hoje, eventualmente, não estou dando aula, então eu designei para esse dia, né? Mas obrigado aí pelo esforço de comparecer, tá bom? Beijo grande. Agora eu vou passar a palavra para a Nicole Estevam. A Nicole vai apresentar, vai fazer a suma, então, do artigo que ela escreveu com o Luiz Antônio e com o Leandro Antunes. Doutora Nicole, a palavra está contigo. Fique à vontade. Está sem som. Está sem som. E eu tenho que desligar o... Desculpa. Não, isso acontece. Boa noite. Inicialmente, eu queria agradecer o convite, agradecer a oportunidade, parabenizar pela obra, parabenizar a todos pelo trabalho. Hoje, a gente acredita, nós, autores do tema O Futuro do Direito do Trabalho, e as relações, esse novo trabalho Perdão, só um minuto. Desculpa. O futuro do direito do trabalho e o reflexo da proteção do trabalhador mesmo, quando inserido nessa gig economy, que é essas plataformas de trabalho subordinado e a inteligência artificial parametrizando o trabalho das pessoas sem qualquer interferência do empregador, arrisca o nosso direito do trabalho já conquistado, nosso direito do trabalho
brasileiro. Pelo menos essa foi uma análise que foi feita no nosso artigo. O nosso artigo ele é focado no trabalho da pessoa com deficiência, na inserção da pessoa com deficiência, e busca verificar se a inserção hoje, que nós já tínhamos adquirido hoje com as leis de cotas, com o avanço da legislação protetiva do direito do trabalho da pessoa com deficiência, se ela teve alguma alteração com a inserção das tecnologias trazidas para o direito do trabalho, tanto a inteligência artificial, no trabalho a gente analisa a plataforma da Amazon, que faz uma verificação de produtividade do trabalhador através do uso da inteligência artificial, e que teve condenação recente por estar demitindo trabalhadores por produzirem menos, mas em razão de terem fatores como deficiência, como gravidez, e que por esse exato motivo faz com que a mulher tenha que diminuir a produção porque precisa ir ao banheiro mais tempo, porque sente algum desconforto. Então, o nosso intuito foi exatamente avaliar o reflexo das alterações trazidas no direito do trabalho pelas novas tecnologias e entender se a nossa legislação hoje ela consegue alcançar a proteção que o novo trabalho ou o trabalho do futuro precisa. Hoje a gente consegue verificar pelo próprio IBGE que nós temos uma quantidade muito significativa de trabalhos informais, trabalhos por plataformas, e que esse trabalhador hoje não tem qualquer tipo de proteção, né? A gente ainda caminha muito devagar para conseguir fazer com que essa subordinação, que essa hoje ainda é entendida como ausência de subordinação, ganhe um pouco de olhar do legislador. E, ao final do trabalho, a gente conclui que, quando olhado para a pessoa com deficiência, quando verificada a lei de cota, que faz com que você precise ter mais de 100 pessoas para conseguir fazer a inclusão da pessoa, mais de 100 pessoas numa empresa, para que essa empresa tenha obrigatoriedade de incluir a pessoa com deficiente nos seus quadros. Você, quando olha hoje a ideia do trabalho subordinado, que não tem essa obrigatoriedade, a terceirização que veio com a reforma também, faz com que as empresas hoje fiquem com muitos grupos, onde fica difícil formar um grupo coeso de 100 pessoas, faz com que o trabalho da pessoa com deficiência também perca um pouco do espaço. Então, a gente analisou e concluiu que hoje a pessoa com deficiência, por conta da inserção das tecnologias ao mundo do trabalho, com o avanço da terceirização irrestrita, né, ela necessita de novos aparatos, pelo menos de uma reestruturação, de novos moldes para que ela possa estar inserida nesse contexto. Bom, eu peço desculpas pelo acelerar do horário, mas eu espero que todos gostem da obra. Foi um trabalho escrito por nós três, o professor Luiz Antônio Alves Gomes, o Leandro Antunes de Oliveira. E é isso. Parabéns a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Nós te agradecemos, estendo nossos agradecimentos aos seus coautores também e dê um abraço neles por mim, tá bom, Nicole? Eu vou passar a palavra agora, por último, para a professora Graciane. Graciane, você ainda está aí? Estou, claro. Tá aí, maravilha. Acabou de sair da nossa aula lá na ESA, né, na OAB, e veio para cá correndo para poder falar
né, a fazer a síntese do seu artigo, que é o direito à desconexão. Inclusive, já recomendei para alguns empregados de uma determinada empresa a leitura, que estão passando por algo que você traz no bojo do seu artigo. Então, a palavra é sua, minha amiga. Fique à vontade. Muito obrigada, Fagner. E, antes de tudo, eu gostaria de agradecê-lo pela oportunidade. Eu sempre falo que você é, para mim, um referencial como pessoa, como profissional. Eu tenho um carinho imenso por você, pelo seu trabalho que você vem desenvolvendo. Então, foi com muito carinho e honra que participei da obra coordenada por você. E quando eu vejo grandes autores, eu vendo aqui Letícia Aidar, por exemplo, estou aqui olhando atrás da minha estante, é a CLT que eu mais gosto, também aqui atrás de mim, que eu recomendo, dentre outros vários autores aqui que eu adoto. Então, fico muito feliz que o Fagner consegue, ele tem esse dom de unir pessoas. Agradecer, né? Obrigada. Liguei só para agradecer. Mas eu fico tão feliz, e eu sempre falo, viu, Letícia, que para mim a CLT hoje que o aluno tem que ter. Então, eu fico muito feliz que o Fagner, ele tem esse dom, ele consegue trazer, unir as pessoas que eu tenho como referencial. Então, Fagner, mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade de participar dessa obra. Parabéns pelo trabalho. Eu sei que demanda um tempo, eu falo que é uma doação, né? Porque você acaba gastando um tempo para poder oportunizar outras pessoas de lerem trabalhos com temas tão diversificados. Então, muito obrigada mais uma vez. E como o Fagner comentou, o tema que eu trouxe foi o direito à desconexão. E aí, quando a gente fala isso como um tema controvertido, o que é primeiro o direito à desconexão? Eu ouso dizer que aqui ninguém deixa de ter um celular. Alguém aqui que não tiver um celular está desconectado da vida, está desconectado do mundo. E a gente não pensa no celular. Por trás ainda vem o WhatsApp. Eu confesso que várias vezes durante a minha vida eu fui para poder desligar esse WhatsApp. Eu falei, não quero mais isso. E aí a gente acaba pensando, mas às vezes eu posso poder mandar uma mensagem, pode ser que alguém me procure, ou às vezes um cliente é urgente, e a gente acaba repensando. Mas todos esses meios eletrônicos, as mídias que a gente utiliza, e quando eu falo de direito à desconexão, ele vem desde a utilização de um celular, de WhatsApp, como também outras mídias sociais. Então, todas elas praticamente. Se tem lá o canal do Fagner no YouTube, se tem o Instagram da Letícia, acaba que quando o empregador manda uma mensagem, ainda que seja por uma mídia social ali, é um recurso eletrônico, a gente acaba vendo aquilo ali e pensando, mas eu tenho que trabalhar. Então, o artigo ele tem exatamente esse intuito de debater se esse contato por meios eletrônicos fora do horário de trabalho, ainda que não seja considerado pelo TST como horas extras, e a gente pensa na súmula 428, que fez essa exclusão, será que realmente ele não está perturbando o empregado? Porque ele vai ver aquilo ali e vai pensar, ele vai deixar de dar atenção para um filho, vai deixar de concentrar numa leitura que ele está fazendo, pensando, mas meu empregador precisa que eu faça isso. Então, acaba mudando o prazo, o repouso e até a eficácia desse nosso repouso nesses momentos. Então, eu venho trabalhando essa possibilidade do direito de desconexão. Posso desligar completamente? Saio de todos os grupos de WhatsApp durante as férias, acabou meu serviço naquele dia, posso sair dos grupos de WhatsApp? Imagina cada dia a gente fazer isso. E acaba que hoje as empresas vêm impondo cada vez mais. Colocam os grupos, você não pode sair nem em época de férias, às vezes. Então, o direito à desconexão, para mim, ele vem como um direito fundamental ao repouso. E o repouso eficaz, um repouso que seja efetivamente um repouso e não meramente formal. Que ele seja um momento de desligar de todos os problemas de empresa, desligar do poder diretivo, desligar das ordens, o que acontece na empresa. Porque ainda que não seja uma ordem direta para mim, algumas vezes nesses meios tecnológicos, eu vejo que está tendo um problema na empresa e isso me preocupa e eu não estou tendo, então, um direito à desconexão. Então, é exatamente isso que eu trabalho, que isso deveria ser um trabalho remunerado, porque ele não está permitindo o repouso, o descanso, e por isso que eu venho trabalhando sinteticamente, tentei reduzir ao máximo, mas ao longo do artigo eu venho trabalhando desde a finalidade, estabelecimento da jornada das 44 horas na Constituição, até o que a gente tem como repouso intra-jornada e o interjornada, qual a finalidade de cada um deles, para pensar, então,
nos recursos tecnológicos no ambiente laboral, até que ponto isso fere ou não o poder do empregador, até onde o empregador pode obrigar o empregado a ter que divulgar algo no Instagram, a ter um WhatsApp, a ter um Telegram. E aí, por último, eu venho discutindo que como esses recursos tecnológicos eles impedem o direito à desconexão e como isso repercutiria na justiça do trabalho, nos direitos trabalhistas, que seriam, então, direitos indisponíveis, especialmente porque tangem à saúde do trabalhador. Fagner, sinteticamente, eu tentei reduzir ao máximo aqui, a ser bem breve. É isso. Maravilhosa, como sempre, né, minha amiga? Obrigado aí pelo seu resumo. E olha, eu quero pedir uma gentileza, printem as telas enquanto nós estamos aqui, postem nos seus Instagrams, stories, né, no feed. Aline, faça isso para o Rafael postar lá, postem com o título, com a capa do livro. A capa do livro está disponível já também no Instagram. Printem, tirem foto, Valéria, isso. Vamos fazer a divulgação do livro, né? Aqui no chat está o link da obra. É só clicar, já vai te direcionar diretamente para o site da Autografia Jus, a quem agora eu já registro, inclusive, mais uma vez, os agradecimentos por disponibilizar, né, a edição, a fim de que nós publicássemos uma obra tão grandiosa, com artigos tão belos, que agora nós disponibilizamos ao público e, óbvio, né, desejando excelente leitura e que esses artigos possam ser utilizados minimamente como reflexão, pautado sempre, né, querido Rosildo, na dialética. Mais uma vez, nós não temos verdades absolutas no direito. O direito não é uma ciência exata. O direito é uma ciência que se exerce pensando e que, na verdade, pratica pensando. Isso é fundamental para o desenvolvimento humano, que é o que a nossa ciência predestinada está. Então, eu agradeço a todos aí pelo carinho, pela participação. Já me despeço com essas palavras, né, em razão do avançar da hora, senão o Simpla vai nos derrubar. Nós temos um limite de tempo, né? Agradeço aos meus queridos amigos, professores, né, por terem comparecido, por terem participado da obra, aos nossos queridos alunos, né, e todos mais que aqui estão presentes, aqueles que eu não conhecia, um prazer enorme conhecê-los, Mariana, que eu não tive ainda a oportunidade de conhecer, obrigado, né, Flávio, Silvanete, Ana Karine, enfim, todos mais que eu ainda não conhecia, que hoje ainda, né, que estou conhecendo. Então, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção dispensada, sintam-se todos beijados e abraçados. Eu vou salvar esse vídeo e vou disponibilizar no meu canal no YouTube. Depois, se vocês quiserem compartilhar, fiquem à vontade. Valéria também vai fazer isso no canal dela, né, no programa que ela tem. Então, nós vamos fazer uma divulgação, né, da obra através também das redes sociais. Tá bom, queridos? Um beijo grande para todos, saúde e paz, se cuidem. Em breve estaremos juntos para fazer um lançamento presencial de outras obras que estão aí no porvir. Tá bom? Um abraço a todos. Boa semana. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau. Boa noite. Um abraço. Boa noite. Beijo, Letícia. Tchau, tchau. Abraço a todos. Tchau, beijo. Tchau, tchau. Beijo, Fagner. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Foram ótimas as exposições. Obrigado, professora Carla. Obrigado por tudo, Fagner. Tô indo nessa também. Eu Boa que noite agradeço. a todos. Vai lá, meu vereador. Isso aí.